Olá, meu nome é Elivelto. Hoje eu venho aqui apresentar para vocês um pouco do meu projeto interdisciplinar de curso. O objetivo dele é estar mostrando a importância da pavimentação urbana para a sociedade. O, o resumo, né, dessa atividade é trazer o quão importante que a pavimentação é para a sociedade em si, tanto para comércio, transporte, logística. Hoje a pavimentação ela é de suma importância para a população. A gente pode ter como exemplo aí hoje as rodovias de Minas Gerais, que estão um caos, o estado de conservação delas está horrível, e com isso não traz segurança. A gente vê vários acidentes acontecendo por conta da má pavimentação na nossa região e também em outras regiões do país, né? Falando um pouco, né, sobre a má qualidade da pavimentação, a gente tem um dado que aponta, um dado da CNT que aponta que 66% das rodovias brasileiras são classificadas como regular, ruim ou péssima. O que quer dizer isso? Que a gente não tem rodovia de qualidade. E entre todas as rodovias avaliadas, apenas 8,86 possuem pavimentação em condição perfeita de uso. Então, a gente pode dizer aí que hoje no Brasil, a gente não tem uma pavimentação de qualidade. E isso, consequentemente, traz muito prejuízo para a sociedade, não traz conforto, não traz segurança. Então, o nosso país hoje ele peca na questão de pavimentação. A pavimentação, eu vou falar um pouco mais depois sobre a pavimentação rígida e flexível, mas sobre os tipos de pavimento. A gente tem vários tipos de pavimento. Hoje a gente tem pavimentação asfáltica, a gente tem pavimentação em blocos intertravados, a gente tem as pavimentações mais antigas, que são a pavimentação em paralelepípedos, né? E também tem em pedra. A gente pode ver aí a cidade de Paraty, se eu não me engano. Tem a cidade de São Tomé das Letras também, que são com pedras, né? E a gente tem também muitos centros de cidade que são feitas ainda de paralelepípedo. Um exemplo a ser citado aí é a cidade de São Lourenço. A cidade de São Lourenço, o centro dela aí era, era 100% em paralelepípedo. E com o tempo, né, de 4 anos para cá, a gente está vendo a mudança, que quase o centro da cidade toda está sendo pavimentado com pavimentação asfáltica, né? Que traz um conforto ainda melhor em comparação à pavimentação de paralelepípedos, né? Sobre as classificações do pavimento, a gente tem como pavimentos flexíveis e os pavimentos rígidos, né? Os pavimentos flexíveis é composto por uma camada de revestimento bituminoso, que a gente fala aí o asfalto, né? Ela sofre uma deformação elástica. E essa carga que é distribuída, ela é distribuída em parcelas, né? Não é uma distribuição de carga única, é uma distribuição de cargas em parcelas, equivalente às camadas desse tipo de pavimento, né? Desse tipo de pavimento flexível. Diferente do pavimento rígido. O pavimento rígido, de acordo com a sua alta rigidez, né, do revestimento, como é que eu posso dizer? A sua carga, toda a tensão dela é distribuída pelo carregamento aplicado. Então, como a gente pode dizer que ela é distribuída só em uma camada, tá? Conforme eu disse sobre os pavimentos, né, sobre a importância da pavimentação, um dos pavimentos mais utilizados hoje para a gente é a pavimentação asfáltica e a pavimentação em pavers intertravados, ou blocos intertravados. É, Vou falar um pouco mais agora sobre a pavimentação asfáltica, né? Que é um dos mais usados. Basicamente, um tipo de asfalto utilizado é capa, cimento asfáltico de petróleo, né? Ele é feito como o próprio nome diz, né? Ele é feito do petróleo. Esse material,
a gente tem o material quente, a gente tem o material frio. E o pavimento asfáltico, ele tem os seus prós, mas também tem seus contras, igual qualquer outro tipo de pavimento, né? A gente pode falar aí que a pavimentação asfáltica, a durabilidade dela aí é de 8 a 12 anos. Nem chega nisso, né? A gente tem algumas citações que falam de 8 a 12 anos, mas a gente sabe também que não chega a isso tudo. E a respeito da manutenção, a manutenção dela é uma manutenção muito cara, porque esse material, após desgastado, a gente não consegue fazer um retoque. A gente pode fazer um recapeamento, um tapa-buraco, mas, consequentemente, isso já perde a qualidade do asfalto. Então, com o tempo, a gente tem que fazer o recapeamento completo. Esse recapeamento completo é como se a gente estivesse fazendo uma nova pavimentação. E isso encarece muito mais é, esse tipo de serviço. Então, a gente tem também, né, pavimentação em pavers intertravados. O que é esse material? Esse material ele é feito de concreto, tá? E ele tem que seguir uma norma, é uma resistência, característica de compreensão, que pede em torno de 35 MPa aí para tráfego de veículos leves, né? Seguindo sempre a norma da NBR 9781/2013. E essa norma ela fala também que esse material ele tem uma duração mínima de 13 anos. Então aí já tem um ponto positivo em comparação ao pavimento asfáltico, que é de 8 a 12 anos. E o pavimentação em paver, quando bem feito, né, a gente tem a durabilidade dele até melhor. E outro ponto positivo dele é a manutenção, porque se a gente precisa fazer alguma manutenção, parte de drenagem ou qualquer desgaste que o material teve, a gente consegue substituir um material por outro. Então a gente não tem necessidade de fazer aquele recapeamento novamente, trocar todas as peças. A gente consegue tirar peças ali que teve o desgaste e trocar elas. O que acontece muito também, o que não acontece no asfalto, mas acontece nos blocos, é o afundamento do solo, né? Isso não depende do material, mas sim da drenagem, da parte anterior à pavimentação, né? Mas isso também pode ser regularizado sem um alto custo de manutenção. Então, a gente tem um pouco de diferença aí dos materiais, né? Conforme eu tinha dito, a vida útil aí da pavimentação asfáltica é de 8 a 12 anos, já do paver é 13 anos, então a gente já tem um ponto positivo para o paver. O desempenho térmico é uma diferença grotesca, né? Conforme a gente vê na foto aí, pavimentação intertravada, a gente tem com 51 graus, né? Nesse teste que uma pessoa fez, tá? E na pavimentação asfáltica, 68. Então a gente tem uma diferença aí considerável. Para impacto ambiental, tá? A gente não tem muita diferença entre os dois tipos de materiais. Porém, o bloco intertravado, ele tem a opção de a gente usar materiais recicláveis, né? Resto de obra, para produzir esse material. A produção do asfalto, né, ele depende do petróleo. O petróleo não é um recurso renovável. A extração do petróleo provoca poluição ao ar, da água e contribui com a emissão dos gases de efeito estufa, né? Além também de emitir os gases poluentes como o CO2, que não é diferente da pavimentação em pavers, porque o paver é feito do cimento e na fabricação do cimento a gente tem também uma alta demanda na emissão do gás CO2, né? Então, conforme foi dito, a gente não tem muita diferença, mas o ponto positivo do paver aí é que ele pode ser usado, né, com materiais recicláveis, tá? Concluindo, a gente conclui que falando sobre, a gente não fala sobre custos, tá? A gente não fala sobre valores, a gente fala sobre os tipos de materiais e suas características. Então, concluindo sobre um pouco das características, a gente tem que o paver intertravado ou bloco intertravado, ele compensa mais, tá? Dependendo do caso, do que a pavimentação asfáltica. Quando a gente fala em impacto ambiental, quando a gente fala em manutenção, quando a gente fala
Quando a gente fala em manutenção, em impacto ambiental, desempenho térmico, aí a gente tem também a manutenção futura. Só que isso não depende só desses fatores. A gente tem que analisar a topografia do terreno, que é muito essencial para a gente escolher o tipo de pavimento. A gente tem que ver quais materiais disponíveis na nossa região, porque tem região que a gente não tem alta demanda do asfalto, é muito longe, demora muito para chegar. A gente tem que hoje, as rodovias nossas são quase todas em pavimentação asfáltica. Tem o seu ponto positivo. Agora, dentro das cidades, em condomínios, a gente vê é muito usual o uso de pavimento travado, mas isso é de região para região. Então, o intuito desse artigo, né, é apresentar a forma detalhada e a importância da pavimentação, expor as características de cada pavimento abordado ali. Não foi falado muito sobre os paralelepípedos e sobre as pedras, que é um tipo de pavimento mais antigo, né? Já foi substituído pela pavimentação asfáltica e também pela pavimentação em paver. Só que a gente entende hoje que a pavimentação em si, independente do tipo de pavimento, é muito importante para a sociedade. Na nossa região aqui, a gente está sofrendo tanto com isso, né? Porque as rodovias nossas estão um caos, muito esburacadas, e isso está trazendo muitos acidentes e muitos prejuízos para a sociedade. Então, a gente tem que a pavimentação em si, independente do tipo de pavimento, ela é essencial para a sociedade, tá bom? Espero que tenham gostado. E essa é a apresentação do meu trabalho, tá? Muito obrigado.